acho legal a gente começar a se preparar a ver coisas inéditas acontecendo no Brasil. A gente já tem visto, né? Nunca os Estados Unidos tinham colocado 50% de tarifa em cima do Brasil. Pô, Isso foi na primeira rodada de negociações. Imagina agora que ele já... tá com Porra, já uma arrebentou. pulga atrás da orelha, né? Não, arrebentou com a Venezuela, com o Irã, matou. Pô, o cara matou o E Ayatollah, ele meu falando irmão. que o Brasil é um dos piores parceiros econômicos, ele tá metendo pau na gente. Então, parece que quando ele começa a criticar é porque tá querendo mais alguma coisa, É. né? Então, ele tá precisando de mais É o alguma jeito coisa. dele fazer negócio, né? É, ele faz negócio assim, que ele aprendeu com o Roy Cohn. Sim. E eu indico para todo mundo assistir tanto o documentário do Roy Cohn, que tem um subtítulo asqueroso, que é milionário, bandido, não sei o quê, tosco, né? E tem o filme, é claro que o filme é ficção, mas dá uma base, que é o filme O Aprendiz, É. né? Esses dois, eu acho muito importante, quem quer estudar um pouquinho essa história, assistir, porque você vai mostrar de onde o Trump tirou essas ideias. Tirou desse cara Roy Cohn, que muitos diziam que era o demônio encarnado. Lá Né? ele. Esse cara aí era perigosíssimo. Nesse documentário, tem um depoimento de um deputado americano, que ele fala assim, cara, a gente estava fazendo uma operação, acho que no Camboja, né? E a gente precisava que um dos informantes do Camboja conseguisse uma cidadania americana urgentemente, para poder trazer o cara para os Estados Unidos e ele passar as informações. E aí o cara disse que ele conversou com esse cara, com o Roy Cohn, falou, preciso dessa cidadania para esse cara. Ele disse que o cara falou assim, você vai pegar um avião, você vai para Califórnia, na Califórnia você vai procurar o tribunal tal, você vai chegar lá 3 horas da tarde, vai ter um juiz no meio da audiência, um juiz federal, você vai entrar no tribunal, o juiz vai te ver, e na hora que ele te ver, ele vai levantar e vai interromper a audiência e vai falar, eu declaro cidadania para o cidadão tal, tal, tal do Camboja, e acabou. Aí o cara falou, pô, não acredito nisso. Aí o cara sai de Washington, pega o avião, chega lá, ele entra na sala, o juiz, com licença, pessoal, precisa interromper a audiência. Ele levanta e fala, eu declaro como cidadania americana, não sei o quê. O cara falou, meu irmão, foi o exemplo mais poderoso de poder que eu já vi. O maluco falou o dia, a hora, o lugar e tal, o cara me viu, levantou e entregou o negócio e sentou e falou, voltando, aí voltou. Esse cara mandava muito, demais. Era um cara hiper poderoso. E o que esse cara tinha? Esse cara tinha um monte de fita com áudios e vídeos comprometedores dos poderosos. A galera acha que Jeffrey Epstein surgiu ontem, né? Aprendeu. Então, Trump vem não apenas desse mundo do Roy Cohn, mas também vinculado ao Epstein, né? Pois é. Então, é um jeito de negociar muito diferenciado. No filme O Aprendiz, você vai ver que o Trump ele consegue o acesso a um clube que era muito exclusivo em Nova York, que era só para os caras cascudo mesmo. E ele senta na mesa ali sozinho, que ele não conhece ninguém. E aí o Roy Cohn vê o Trump bem jovem ali, né? O Trump foi o cara mais jovem aceito na história desse clube até então, né? E aí o Roy Cohn manda um capanga dele lá e fala, o Roy quer que você sente na mesa. Aí o Trump senta na mesa, novinho ainda, tá o Roy Cohn e todos os chefes da máfia de Nova York. Então, assim, o cara cresceu nesse ambiente, o Trump. Ele tá acostumado a lidar com esses caras. E com esses caras tu não chega, com licença. Se você não mostra que você é carne de pescoço, tu olha. Ninguém respeita. Ninguém respeita. Então, é atropelado. Os caras olham assim o Trump, né? Falam, o cara é idiota, esse cara é burro, esse cara é ignorante, não sabe falar. Meu irmão, nenhum idiota consegue fazer prédio em Nova York sem ser engolido pela máfia. E o cara conseguiu contornar a máfia ali, meu irmão. Eu lembro tem um mafioso aí que ficou 20 anos preso, não me lembro o nome dele, ele saiu da cadeia e agora ele tem uns podcasts, né? Tem 2 ex-mafiosos aí que tem podcast, da máfia italiana, porque a gente sabe que tem a máfia italiana, russa e judaica, né? Israelense. O cara falou assim, o Trump tava fazendo um monte de obra e a gente que controlava o sindicato dos trabalhadores da peão de obra, né? Só que a gente não conseguia extorquir o Trump. Aí um dia o mafioso falou, por que a gente não pega os nossos carros, a gente vai lá pro prédio do Trump, sobe na sala dele e fala, meu irmão, você vai ter que pagar a propina. Aí o cara falou, claro que a gente não vai fazer isso. Aí por quê? Os segurança todo deles são do FBI e da CIA, pô. A gente vai chegar lá, o cara vai prender a gente.
Entendeu? Então, o Trump é um cara que sabe jogar o jogo do poder e dos cachorros mais grandes, maiores da parada, que é só peixe grande. Então, o estilo de negociação dele, a gente está vendo que se na primeira gestão ele estava um pouquinho mais light, agora, meu irmão, o cara tá com a faca no dente. E eu não tô falando que isso é bom, eu tô falando que nós, como brasileiros, temos que entender que o cara tá nessa vibe. Que ele não apenas matou o líder iraniano, mas ele falou que ele que vai escolher qual é o próximo líder. E você acha que, voltando, você acha que ele não vai querer escolher qual é o próximo líder do Brasil também? Claro. Para ele sugar tudo que a gente tem? Quer estar sobre a influência dos Estados Unidos. Exato. Né? O quintal deles, né? E aí você volta na história, né? Tem aquela ideia de quem não conhece a história tá fadado a repetir os erros do passado. Cara, todo mundo, vamos pensar só no Brasil, todo mundo que peitou os Estados Unidos se ferrou. Mas de um jeito assim, 3x4. Exemplos. Vargas teve ali era Vargas e tal, foi um ditador, chegou ao poder, deu um golpe e tal, né? Aí teve a Revolução Constitucionalista, 32, São Paulo tentou brigar para tentar, não deu certo. E aí Vargas sai do poder. Depois ele volta eleito democraticamente. Porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil sai da Segunda Guerra Mundial credor. Né? A gente fala a dívida externa. Não, o Brasil que cobrava. O Brasil estava cobrando o mundo, vocês estão me devendo. Então o Brasil estava credor, aí teve a eleição, o Vargas falou, ok, vou sair, acabou a Segunda Guerra Mundial, vamos voltar à democracia, eu abdico. E aí teve a disputa entre o brigadeiro Eduardo Gomes e o Dutra, né? E o Dutra vence, e em 4 anos ele fez o Brasil de credor para virar devedor extremo. Aí a galera já ficou, volta Vargas. Vargas volta. Os caras, pô, mas o cara é ditador, não. A gente precisa dele. Só que quando ele volta, o que aconteceu? Nesse período do Dutra, o cara entregou tudo para os Estados Unidos. A gente já tinha o petróleo e uma empresa chamada Standard Oil assumiu o controle do petróleo brasileiro completamente. E essa empresa é da família Rockefeller, né? Que é uma família pouco poderosa, né? Para quem conhece. E aí, o que eles faziam? Eles tinham a remessa de lucros, eles mandavam 90% do lucro, ó o Vargas aí, 90% do lucro ia para fora e só 10% ficava no Brasil. Ou seja, os caras sugavam tudo nosso e não reinvestia nada aqui. A gente não via o fruto desse petróleo todo. O que Vargas faz quando ele chega ao poder? Ele briga com essa galera. Standard Oil, família Rockefeller. O que ele começa a falar? O slogan, petróleo é nosso. Petróleo é de vocês, petróleo é nosso. Ele cria a Petrobras e ele faz a inversão da remessa de lucro. Ele chega para essas empresas e fala, para chupar nosso petróleo agora, você vai ter que deixar 90% do lucro aqui e mandar só 10%. Inverteu, né? Sim. Eles mandavam 90%, deixava 10%. Ele falou, agora tem que deixar 90%. Só manda 10%. Como é que termina essa história? O cara me metendo bala no peito lá, né? Saio da vida para entrar pra história, não sei o que lá. Pressão terrível em cima dele, né? Carlos Lacerda lá metralhando. Aí teve aquele atentado da Rua Toneleiro lá que o tiro entrou no pé do Carlos Lacerda em 90 graus, não tinha como o cara ter atirado. Umas histórias estranhas, né? Ai, sofri um tiro no pé, o segurança do Vargas tentou me matar. Foi uma confusão tão grande que o cara terminou morrendo. Oficialmente se matou, mas não sei, né? Hoje eu não duvido mais nada. Foi um cara que tentou brigar com os Estados Unidos. Depois João Goulart também tentou brigar, você viu como é que terminou, né? Não apenas ele foi deposto pelo golpe de 64, mas ele teve uma morte muito misteriosa depois, né? Acho que é exilado, não sei se acho que no Uruguai. O filho falou, envenenaram meu pai. Outros falaram, não, foi morte natural, foi infarto. E aí depois, quando os americanos decidiram que estava na época de redemocratizar, falaram, agora tem que redemocratizar. Ou seja, a história política do Brasil é uma história... o Jango, né, João Goulart? A história política do Brasil é uma história comandada pelos Estados Unidos, pô. Total. A gente acha que a gente escolhe as coisas, não escolhe nada, meu irmão. Os caras que dão pitaco. E quando... Aí você vê, né, a interpretação do pessoal apoiador da Dilma. Qual que é a ideia? A Dilma não quis abrir o pré-sal para os Estados Unidos, tá? Isso é a interpretação deles, muitos não concordam. Tem livro sobre isso. E aí começou o negócio de espionagem nos e-mails da Dilma. Daqui a pouco o Biden, que era o vice-presidente, vem ao Brasil para falar, não, calma, não vamos brigar não. Mas a Dilma descobre ali, através do Wikileaks, que estava sendo espionado, falou, não quero mais papo. Aí, de repente,
começam movimentos de rua chamados Jornadas de Junho, depois, né, de 2013. E aí é claro que o pessoal vai dizer o quê? Que como o Brasil não estava cedendo aos interesses americanos, eles começaram uma revolução colorida no Brasil, que são aquelas revoluções que parecem espontâneas, mas são patrocinadas por agentes estrangeiros. Então eles teriam financiado, através de ONGs, o início dessa jornada de junho de 2013, que foi desgastando a imagem da Dilma até que 3 anos depois, 2016, veio o impeachment. Então, é claro que depois o pessoal vai dizer que tiraram o Lula da corrida, porque isso teve também uma influência norte-americana e tal. Então, é claro, o Bolsonaro também, eles vão dizer, o Bolsonaro, na época da crise sanitária, ele não aceitou a questão de vacina, ele não quis fazer essas coisas, ele começou a peitar o que o sistema estava empurrando, deu no que deu. Então, sempre que o cara peita esses interesses corporativos e políticos norte-americanos, não termina bem. Então, se tem um governo no Brasil que está indo bem, é porque ele entregou o que precisava entregar. Porque se não entregar, começa a ter pipocar um monte de coisa. É gente na rua com placa falando fora isso, fora aquilo. Então, meus amigos, agora que o Trump falou que depois que ele terminar o serviço no Irã, ele vai vir para a América do Sul, eu acho melhor você se preparar para ver coisa muito estranha acontecendo aí diante dos nossos olhos, né? Então, tá muito estranho. Isso pode gerar, como a gente estava falando, uma crise global econômica, uma crise energética, uma crise logística, e pode ser até, Vilela, que haja um interesse de que o petróleo comece a virar uma coisa escassa e problemática, para que haja uma justificativa para fazer o tão sonhado pelo Fórum Econômico Mundial grande reset. Vamos resetar tudo, vamos mudar a nossa matriz energética. Para poder colocar a população mundial dependente totalmente do Estado e das corporações. Porque se você não tem energia e comida, tu tá na mão do cara. Então, se você pensa em controle, né? Aí você fala, pô, Daniel, isso aí é teoria da conspiração. Pode ser, mas então o Klaus Schwab é um teórico da conspiração, porque o livro dele, Covid-19 e o Grande Reset, ele vai dizer o quê? A crise sanitária, a pandemia, é uma crise global, que é uma oportunidade maravilhosa para a gente fazer o reset. Ou seja, crises são coisas maravilhosas para você resetar o sistema. Verdade. Entendeu? Então, assim como ele falou que foi ótimo ter uma crise sanitária, se tiver uma crise global dessa de escassez de petróleo e, consequentemente, escassez de gás natural e de comida, para ele vai ser ótimo. Para esse pensamento que é hegemônico, né, nas corporações hoje, vai ser ótimo também. Só lembrando a galera, fertilizante, se você